Olá, alunos do primeiro ano, quer dizer, quase segundo, né? Último bimestre nosso, logo vocês já irão ali ao terceiro semestre, né? Se não me engano, acho que é isso, mas tudo bem, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre relação jurídica, né? Então, vamos iniciar aí falando um pouquinho sobre a personalidade jurídica, o que vem a ser essa personalidade jurídica, né? Personalidade jurídica é um atributo essencial ao ser humano. É a aptidão para possuir direitos e deveres. Quem são os sujeitos de direitos e deveres? Nós temos como sujeitos, né, de direito, nós temos como sujeito a pessoa natural, pessoa jurídica. Eu vou seguir aqui mais ou menos, tá? Pelo slide que eu disponibilizei para vocês, tá bom? Para vocês até seguirem o material, mas às vezes vou pular algumas coisas, antecipo, depois falo novamente. Nós temos como sujeito de direito, pessoa natural, pessoa jurídica. Pessoal, olha só. Animalzinho de estimação, onde que entra aqui? Eu posso deixar a minha herança para animalzinho de estimação? Como que fica? Nós vamos falar no decorrer das aulas, tá bom? Então, pessoa natural, pessoa jurídica, vamos falar um pouquinho sobre a questão dos animais, né? Mas, começando aqui pela pessoa natural, nós temos que verificar qual é o início da personalidade jurídica. Quando se inicia a personalidade jurídica? Lembrando que a personalidade jurídica é o atributo, né? Direitos e deveres. Mas qual é o início da personalidade jurídica? Nós temos lá no artigo 2º do Código Civil, que diz o seguinte: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Nós temos aqui algumas teorias envolvendo este tema, tá? Com relação ao início da personalidade jurídica. Olha só, o nascituro, aquele que está no ventre, possui personalidade jurídica? Possui direitos e deveres? Quando que inicia essa personalidade jurídica? Nós temos várias teorias, mas nós vamos tratar aqui somente duas teorias. A teoria natalista e a teoria concepcionista, tá? Lembrando que somente os slides, né? Não basta, vocês têm que pegar ali uma doutrina para complementar. E nessas, eu não exigi uma única doutrina, né? Nessa doutrina, o doutrinador, ele pode ali colocar outras teorias, então é possível. Mas aqui nós vamos estar trabalhando com duas teorias. Teoria concepcionista. Na teoria concepcionista, o legislador, o doutrinador, né, para quem é adepto dessa teoria, os adeptos dessa teoria reconhecem a personalidade jurídica ao nascituro desde a concepção. Então, olha só, desde o momento em que houve a concepção, para os adeptos a essa teoria, nós já temos o que? A personalidade jurídica. O início da personalidade jurídica. Ok para vocês, né? Acho que eu mudei aqui a ordem dos slides, mas não tem problema, né? Assim, para quem defende tal corrente, não é justo ou correto que os direitos do nascituro fiquem sempre condicionados ao nascimento com vida, né? Para a teoria concepcionista não há essa condição. A partir do momento que houve a concepção, já há que se falar em direito personalíssimo, já há ali direitos, deveres. E coloquei
para vocês aqui alguns doutrinadores que são adeptos à teoria natalista, né? Limões de França, Francisco de Santos Amaral, coloquei aqui professor dessa instituição, né? Professor ilustre William Arthur Pucci, que tem um livro que fala sobre a personalidade jurídica do nascituro. Recomendo a leitura, né, desse professor, que eu falo que eu tenho, né, uma proximidade muito grande, né, para quem não sabe, meu esposo. Então, ele tem um livro que fala em específico sobre o nascituro. Recomendo a leitura. Nossa instituição tem ali o exemplar. Então, para os adeptos a essa teoria, nós não teríamos essa condição, a vida estaria ali protegido. Bom, mas no artigo 2º traz lá, a personalidade civil da pessoa começa a partir do nascimento, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. E aí nós temos a grande maioria, né, diz a grande maioria de que o nosso código, ele é adepto à teoria natalista. Bom, se para a teoria concepcionista, o início da personalidade jurídica se dá a partir do momento da concepção, para a teoria natalista, o início da personalidade jurídica se dá a partir do momento que há o nascimento com vida. Então, para a teoria natalista, a partir do momento que há o nascimento com vida, aí sim há a aquisição da personalidade jurídica. Nesse sentido, vêm os adeptos à teoria concepcionista e diz o seguinte: ora, se a personalidade jurídica é o atributo essencial ao ser humano, né, de possuir direitos e deveres, se o legislador colocou a salvo os direitos do nascituro, então quer dizer, o nascituro já tem personalidade jurídica até mesmo antes de nascer. Bom, há esse conflito, né, aí com relação ao início da personalidade jurídica, mas entendimento, né, há ali o entendimento majoritário de que o nosso ordenamento jurídico, ele recepciona a teoria natalista. Então temos aí Silvio Rodrigues, como por exemplo, que é adepto, entre outros que eu coloquei para vocês no slide, que é adepto à teoria natalista. O que vem a ser nascituro? Próximo slide, ali nós tratamos. Nascituro, termo de origem latina que significa o que está para nascer. O fato é que tanto a teoria concepcionista como a teoria natalista protege o nascituro. Há uma proteção ao nascituro, né? Então, olha só. Ali, eu até coloquei para vocês uma definição da professora Silmara, que ela diz assim: pessoa por nascer, já concebida no ventre materno, a qual são conferidos todos os direitos compatíveis com sua condição especial de estar concebido no ventre materno e ainda não ter sido dado à luz. Esse é o nascituro, o que está ali, ele está precisando, eu falo que do ecossistema necessário, se desenvolver no ventre da mãe para poder ali vir nascer. E aí nós temos, sim, algumas proteções no nosso ordenamento jurídico com relação ao nascituro. Olha só, quais são os direitos? Coloquei lá para vocês. Direito à vida, né? Direito primordial do nascituro, onde emerge a proteção do nascituro em relação ao aborto e possíveis danos à sua integridade física e moral. Com relação ao aborto, há, sim, questões controvertidas, né? Há discussões, esses dias, acho que tem uns 15, 20 dias, o Supremo discutiu com relação ao aborto com o nascituro sendo diagnosticado com Zika, né? Se seria possível, se não seria possível, e houve todo o debate que vocês devem ter visto aí
e não foi permitido, né? Não foi autorizado o aborto com relação aí à questão do nascituro com o vírus da Zika, da microcefalia, né? Não seria o vírus, mas com a doença da... É microcefalia? É, microcefalia, com relação ao Zika vírus. Mas nós temos a possibilidade, foi julgado pelo Supremo, com relação ao aborto de anencéfalo. Não é, pessoal, olha só, quem vai decidir isso é a mãe, o pai, né? Enfim, não é que seja obrigatório, mas há a possibilidade, em caso diagnosticando a anencefalia, nós temos em entendimento do Supremo que seria possível sem ocorrer ali o crime, né, no crime de aborto. Bom, então a integridade física e moral do nascituro, ela é protegida, ela tem o direito à proteção à vida. Nós temos ali em casos, professor, e quando há casos em colisão ao direito à vida do nascituro e ao direito à vida da mãe, da gestante? Aí nós temos que fazer aquela análise da proporcionalidade, né? E entende-se que entre uma colisão de direitos à vida ao nascituro e a mãe vai proteger a vida da mãe. Bom, nós temos também com relação ao nascituro o direito de filiação, né? Tá lá no artigo 26 do Estatuto da Criança e do Adolescente: os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjuntamente ou separadamente, no próprio termo do nascimento, por testamento, mediante escritura pública, qualquer que seja a origem de filiação. Também nós temos a questão dos alimentos com relação ao nascituro, né? Acho que eu deixei para vocês, deixa eu só procurar aqui o número da lei. Tá. Direitos aos alimentos, lá a Lei 11.804 de 2008. Relativamente recente essa lei, reconhecendo o direito aos alimentos ao nascituro, uma proteção a mais ao nascituro. E é muito interessante porque, olha só, lá quando nós estivermos no 4º ano, nós vamos estudar mais de forma profunda essa questão da lei dos alimentos ao nascituro. Mas agora, a matéria nossa, eu vou trazer essas questões de forma mais superficial. Lá no 4º ano nós estamos de forma mais aprofundada. Logo quando nós tivemos a vigência dessa lei, o que nós tivemos um grande questionamento é que, com meros indícios, o juiz pode fixar os alimentos ao nascituro. Então, o simples fato da mãe ali, né, a gestante, chegar e dizer: olha, fulano de tal é pai, e simples... de forma assim, não tem como se exigir um DNA em proteção ao nascituro. Então, o juiz já pode, né? A alegação da mãe, já o juiz já pode, em meros indícios, nós temos meros indícios de que seja pai, o juiz já pode fixar os alimentos. E os alimentos, ele é em favor ao nascituro. Não é para a mãe, mas para o nascituro. Olha só, o nascituro precisa de vitaminas? Sim, né? Quem já foi mãe ou está se preparando para ser mãe, vai procurar um médico, né? Tem uma bateria de exames e aí já começa a tomar ácido fólico, pelo menos no meu tempo era assim, né? Ácido fólico, enfim, vitaminas para esse nascituro, para ele nascer de forma saudável. Precisa de ultrassom? Precisa. Precisa de uma alimentação saudável? Precisa. Então, é perfeitamente louvável essa lei, tá? Então, meros indícios, o juiz já pode fixar os alimentos. E mais, se o suposto pai não contestar
Ao nascimento, olha só, nós temos o nascituro ali em desenvolvimento. O juiz fixa os alimentos ao nascituro. Chega o grande dia, nascituro veio ao mundo com vida, né? Nascituro veio ao mundo aí com vida. Se o pai, ele não impugnar esses alimentos, automaticamente se transforma em obrigação alimentar. Então, uma proteção lá do nascituro, né? E a partir do momento que ele nasce com vida, ele já está protegido. Então, o suposto pai precisa ali, né? Se ele tiver dúvidas com relação à paternidade, ele precisa entrar ali, né, se opondo e enfim, exigindo exames para comprovar que não é, para poder ali estar livre dessa pensão alimentícia. Senão, ela vai se transformar em pensão, esses alimentos ao nascituro. E interessante que essa lei, ela traz o seguinte, que essa obrigação alimentar é a partir do momento da concepção. A partir do momento da concepção. Então, como que vai comprovar? Através ali de um exame de ultrassom, né? Verifica aproximadamente quando que foi que houve ali a concepção e a partir deste momento, o suposto pai vai ter ali a obrigação alimentar. Então, não é com a citação da ação dos alimentos, não, a partir do momento da concepção, né? Então, é para o nascituro, para que ele tenha assim um desenvolvimento ali saudável, lembrando que essa lei trouxe muita divergência aí no meio jurídico com relação a isso. E eu tenho que falar disso para vocês, que o professor William, ele tem um livro, né, que fala sobre o nascituro, ele fala sobre os alimentos nascituro, e ele foi um dos primeiros juízes aqui do estado do Paraná em fixar alimentos ao nascituro, até porque ele, né, não poderia deixar de seguir ali, né, ele é adepto à teoria concepcionista, imagina, né, que não teria esse entendimento, ele que estudou de forma profunda toda essa questão do nascituro. Então, ele foi anterior à lei, antes da lei de 2008, o professor William já fixou alimentos ao nascituro. Houve recurso no tribunal e o tribunal manteve a decisão. Você pode estar perguntando, professora, mas olha só, vamos imaginar aí, houve uma ação para alimentos do nascituro, então esse suposto pai alimentou durante toda a gestação esse nascituro. Quando a criança nasceu, né, o bebê nasceu, fez o teste de DNA e deu negativo. E aí, ele pode reivindicar todo essa pensão que ele pagou durante toda ali a gestação? Pessoal, não pode. Eu até brinco. Pensa assim, ajudei alguém a vir ao mundo. Fui responsável por uma boa gestação, né? Não pode reivindicar todos esses alimentos. O que pode acontecer é ingressar com uma ação de danos morais, não é em desfavor do nascituro, mas em desfavor da mãe que alegou, né, ela tendo conhecimento, alegou que ele seria o pai, mas não dá para se pedir toda essa pensão por conta disso, até porque a lei também traz ali meros indícios, né? Então pensa que ajudou a contribuir aí ao mundo, tá bom? Isso era com relação aos alimentos. Com relação ao nascituro ainda, algo muito polêmico é a adoção. É possível a adoção do nascituro? E aí nós não tem como falar sobre isso e não imaginar a questão da barriga de aluguel. A grande maioria tem um entendimento que não seria possível essa adoção ao nascituro, né? Até porque, para não que haja ali
a pessoa não consiga burlar, né, o sistema da fila de adoção, enfim, tá? E a questão da barriga de aluguel, já que eu toquei neste ponto, nós temos uma recomendação do Conselho Federal de Medicina, que nós temos alguns requisitos com relação a isso, né, então para fins terapêuticos, enfim, então é algo controvertido, temos discussões na doutrina, mas o que permanece é que até seria uma forma de burlar, então por conta disso nós não teríamos aí a possibilidade da questão da adoção. Bom, com relação ao direito de receber doações, é possível o nascituro ter direito de receber ali doações? Olha só, é perfeitamente possível, né? Enquanto o nascituro ele receber, mas se nós formos pela teoria natalista, a partir do momento que ele nascer com vida, como ele tinha uma expectativa de direito, nós tínhamos somente uma expectativa de direito, a partir do momento que receber com vida, não teria problema nenhum com relação a isso, nós teríamos essa expectativa do direito. E com relação ao direito sucessório, como que fica? Como que fica? Olha só, vamos colocar um exemplo. Vamos imaginar que Ana está gestando, né? Tem ali o seu bebê, está lá o nascituro no seu ventre. E vamos imaginar que o pai dessa criança venha a falecer e deixa ali a herança. Bom, esse nascituro, ele é herdeiro? Esse nascituro, se ele nascer, vamos aí para a teoria, aqui nós vamos ver a diferença. Se nós tivermos um nascimento com vida, para a teoria natalista, a partir do momento que ele nasceu com vida, como ele tinha uma expectativa de direito, aí sim ele será o herdeiro. Para a teoria concepcionista, independentemente se nascer com vida. Por quê? Porque há o entendimento que o direito, personaliza, a personalidade jurídica se adquire a partir do momento da concepção. Então, independentemente de se nascer com vida ou não, ele já será considerado herdeiro. Então, olha só, nós vimos aí, nós estamos falando sobre a pessoa natural, início da personalidade jurídica. Então, para a grande maioria, teoria natalista a partir do momento que há o nascimento com vida. E o fim da personalidade jurídica? Quando se dá o fim da personalidade jurídica? Nós temos lá no artigo 6º, a existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta quanto aos ausentes nos casos em que autoriza a abertura de sucessão definitiva. Lá no artigo 7º do Código Civil, pode ser declarada a morte presumida sem a decretação de ausência. E aí nós temos os artigos seguintes. Então, olha só, início da personalidade jurídica, artigo 2º, a partir do momento que há o nascimento com vida, fim da personalidade jurídica, ela se dá com a morte. Olha só, outra situação interessante, a partir de quando se dá esse evento morte? A pessoa já foi ali declarada que há morte cerebral, mas ainda está... Não, nós temos a partir do momento, por isso que é tão importante, nós temos lá na certidão de nascimento o horário do nascimento, a partir do nascimento com vida, ou se houve um natimorto, nós vamos ter a partir ali, a questão do nascimento, mas aí será no registro do natimorto. Então, certidão de nascimento
ela traz o nome da pessoa natural, traz o horário em que essa pessoa nasceu. Essa é muito importante, né? Porque nós vamos ter aí a questão de filiação, enfim. E a partir da morte, acaba, extingue a personalidade jurídica. Então, com atestado de óbito, por isso que no atestado de óbito nós temos ali quando o horário da morte. A partir do momento em que houve a morte, encerrou a personalidade jurídica, tá? O Instituto da Morte Presumida. O que vem a ser essa morte presumida? A pessoa estava lá naquele determinado lugar e aconteceu aquela tragédia, não se encontrou o corpo, mas presume-se que a pessoa estava lá. Então, nós temos o Instituto da Morte Presumida, também ali encerrou o seu direito personalíssimo. Nós tivemos como exemplo Brumadinho, né? Em que vários corpos não foram encontrados, mas a pessoa estava naquele momento, estava ali trabalhando e aconteceu toda aquela tragédia, né? Então, nós temos ali morte presumida, encerra a personalidade jurídica. Bom, pessoal, é um tanto estranho não ter vocês aqui de forma presencial, né? Desculpa, porque eu fico olhando para a câmera, às vezes fico sem jeito, né? Algo novo, nós estamos nos adaptando. Mas na próxima aula nós vamos dar continuidade, tá? Eu vou falar sobre a pessoa jurídica. Não deu tempo de falar sobre os animaizinhos de estimação, mas nós vamos dar prosseguimento aí em outra aula dessa matéria, tá bom? Que todos fiquem bem, que volte logo a forma presencial, que eu estou com saudade de vocês, e até a próxima.